Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver. Hoje é quinta-feira, dia 28 de março de 2019 e você nos acompanha das 10 às 11 horas da manhã no canal 20 da NET TV a cabo, canal 19 na TV aberta, 53.1 é o nosso digital. E você também pode nos assistir na internet, rtv.net.br. Antes de mais nada, antes de começar a nossa conversa por aqui, eu quero lembrar você que você não pode controlar tudo. A gente tem essa mania, né, de querer controlar a nossa vida e às vezes a gente quer controlar, inclusive, as pessoas que estão ao nosso redor. Mas a gente não tem controle sobre o que elas fazem, sobre o que elas deixam de fazer e muito menos sobre o que elas pensam. E hoje esse é o meu convite para você, para que a gente pare de tentar controlar tudo. Vamos fazer isso juntos hoje? Ótima quinta-feira para todos nós. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre o autismo. No próximo dia 2, terça-feira, é o dia de conscientização sobre o autismo. E a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai entender o que é o autismo, a gente vai entender como é conviver com o autismo e por isso eu recebo aqui o Dr. Jaime Lin, que é neuropediatra e está conosco. Dr. Jaime, bem-vindo, obrigada pela presença aqui. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite, agradecer imensamente a oportunidade. É um prazer enorme estar aqui, uma companhia tão seleta assim. A gente também está aqui com a Sinária Ludwig, ela é pesquisadora na área. Sinária, muito obrigada por ter vindo e tenho certeza que a gente vai bater um papo importante aqui. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite, né? Também é um imenso prazer estar aqui com vocês discutindo sobre esse assunto tão importante, né? Especialmente agora com a proximidade da data, né? Também estão comigo aqui o Felipe e a Sabrina Pacheco. O Felipe é filho da Sabrina. A Sabrina vai contar um pouquinho sobre como é, né, ter um filho autista em casa, sobre tudo que ela faz com o Felipe. Então, quero agradecer aos dois. O Felipe, bom dia. Obrigada também. Sabrina, bom dia para você. Obrigada, Carol. Para a gente começar, eu queria que o Dr. Jaime explicasse para a gente o que é o autismo. Porque quem tem alguém em casa ou já conviveu até tem uma noção, mas o que é o autismo para quem não sabe, doutor? Bom, o transtorno do espectro autista é uma condição neurocomportamental que tem se tornado uma das condições neurocomportamentais mais comuns a afetar a faixa etária pediátrica. E ela é caracterizada por 3 sintomas principais: um atraso na aquisição da linguagem, a presença de dificuldades de interação social e a presença de um repertório de interesses e comportamentos que são restritos e repetitivos. A presença desses 3 sintomas, dessa tríade de sintomas, caracteriza o transtorno do espectro autista. E esses sintomas, às vezes as pessoas acham assim, que todo mundo que tem autismo é muito parecido, é muito igual. Mas essa é uma noção, é por aí que se vai para conseguir fazer o diagnóstico, mas não quer dizer que todas as crianças tenham todas essas 3 situações, né, doutor? De forma nenhuma, muito pelo contrário, né? A gente sempre fala que quem conhece uma criança ou uma pessoa com autismo só conhece aquela pessoa com autismo, né? Então, porque são todas muito diferentes. O próprio nome já diz, né? É um espectro. Existe uma ampla variedade, assim, uma variedade muito grande de sintomas, desde sintomas mais leves, que podem passar às vezes até desapercebidos, até sintomas mais graves, levando um comprometimento muito grande da qualidade de vida. E Sabrina, vocês têm o Felipe, né? Vocês acompanham já há um bom tempo, mas eu queria que tu contasse como é que foi essa descoberta para vocês, né? Porque eu conheço a Sabrina, ela é uma mãe muito dedicada, mas vocês tiveram até um processo até chegar nesse diagnóstico, né, Sabrina? Como é que foi isso? O processo não é nada fácil, porque a gente vai passando por um, por outro, até que a gente... Aí eu achei o doutor Jaime Lin, e aí ele falou, não, realmente o Felipe tem autismo, assim. Então, eu senti que, a partir do momento que eu tive o diagnóstico, ficou mais leve pra gente, sabe? A gente acabou entendendo por que o Felipe fazia aquilo, fazia isso. E aí a gente começou os tratamentos, e aí hoje o Felipe está bem evoluído, assim, graças a Deus. E essa questão desse caminho até a descoberta de saber o que é, qual é a diferença, isso também é difícil, né, Sabrina? É muito difícil. Nossa, a gente acaba sendo julgado, as pessoas acabam achando que a criança é mal educada, que a criança é mimada. E não, na verdade, é um comportamento que nem ele consegue se segurar, sabe? Nem ele consegue entender o porquê que ele faz isso. Então, é um processo realmente doloroso para mim, para ele, até a gente conseguir o diagnóstico.
E, Sinara, a gente tem, né, muitas dúvidas ainda sobre o autismo, muitas pessoas, quem convive, às vezes pais, professores, mas a gente também tem pesquisas sempre sendo realizadas na área. Tu trabalhas com isso, né? Então, eu estou iniciando agora na Unesc, né, um grupo de pesquisa em neurologia experimental, com foco em autismo, né, justamente porque a gente percebe a necessidade de entender um pouco mais sobre a doença, né. Na verdade, existem muitos enigmas e muitas pecinhas para serem preenchidas, né, com relação ao autismo, né, esse transtorno tão complexo. E justamente pensando nessa necessidade, querendo entender um pouco mais, a gente está com essa linha, tentando entender justamente os fatores de risco, né, o que leva, né, o que está corroborando, né, a questão genética, a questão ambiental, o que está acontecendo, né, em nível assim molecular, que acaba desencadeando, e a partir do momento que a gente entende isso, né, informação é poder, né, a gente consegue manejar mais terapias, ter uma abordagem mais direta, né, justamente porque cada paciente tem a sua particularidade, né, e reforçando ali o que a Sabrina falou, como é importante, né, a informação é libertador, e tirar esse estigma, né, que o autismo carrega de antigamente, né, de que era uma incapacidade, né, o paciente não conseguia fazer nada, e na verdade é um espectro, né, existem graus diferentes e é importante enfatizar que a pessoa ela consegue se inserir na sociedade e que isso não é um estigma, um fardo, né, na verdade a partir do momento que se tem uma abordagem correta, né, com conhecimento, sabendo lidar com aquilo, a gente consegue ter uma melhora no quadro, assim, bem significativa, né? Pois é, doutora, essa questão, né, das pesquisas e tal, muitas pessoas se questionam como é que acontece o autismo. Ele tem uma causa específica? Dá para evitar? O que se sabe a respeito disso? Essa seria uma pergunta, assim, que revolucionaria a medicina, né? A gente conseguir responder essa pergunta. Se alguém encontrasse essa resposta, né? Hoje em dia, acredita-se que uma grande porcentagem dos casos esteja altamente relacionado com a parte genética, né? Então, a parte genética, que a doutora Sinara está pesquisando também, é de extrema importância para a gente tentar entender. Entretanto, a gente precisa entender que o transtorno do espectro autista, ele não é uma condição monogênica, não é um gene específico que causa o autismo. São vários e vários genes que a gente ainda não tem a noção de quais são esses genes específicos, e mais, eles são influenciados por fatores ambientais, né? Então, fatores ambientais podem influenciar a expressão desses genes, influenciando um risco maior ou um risco menor. A gente tem visto um aumento muito grande no diagnóstico do transtorno do espectro autista. Alguns têm falado em talvez uma epidemia, em talvez um aumento muito grande dos níveis, mas eu acredito que muito em parte também é o que a Sabrina falou, é o conhecimento e a divulgação e a importância dessa divulgação para que mais e mais se fale sobre o transtorno do espectro autista, se tire esse estigma e as pessoas consigam falar sobre isso, e falando sobre isso, busquem mais conhecimento e aprendam a fazer o diagnóstico, né? Pois é, e Sabrina, você tem outros parentes que também têm casos de autismo e eu queria que tu contasse pra gente se eles são todos muito diferentes, se tu já imaginava que o Felipe podia ser autista porque tu já conhecia outros. Então, na minha família são 3 casos de autismo totalmente diferentes um do outro, são 2 meninos e uma menina. Na verdade, quando o primeiro da família foi diagnosticado com autismo, eu não conhecia o autismo. Então, para mim, autismo era que nem aquele primeiro da família que foi. Então, assim, eu sempre achei o Felipe diferente, mas nunca imaginei que o Felipe fosse autista. Até que a outra prima dele foi diagnosticada e é meio parecida com o Felipe. Aí eu falei, não, então espera aí, vou começar a pesquisar sobre o autismo. Aí comecei a pesquisar e vi várias coisas fechava. Daí daí eu procurei um neuro para saber realmente se o Felipe era autista. Hoje eu queria que tu falasse pra gente com que idade que o Felipe tá, como é que é a rotina dele, ele estuda numa escola regular, numa escola especial? Isso, hoje o Felipe estuda numa escola regular, uma escola do município. O Felipe consegue acompanhar a turma. Claro que ele tem as suas dificuldades, ele é um pouco sensível ao barulho, ao cheiro, mas ele consegue ter uma vida funcional, assim. E tu vê já bastante evolução no Felipe do diagnóstico em diante? Sim, a partir do momento que a gente teve o diagnóstico de autismo, a gente não parou mais, assim. A gente começou a correr atrás
dos tratamentos necessários para ele em casa também, a minha linguagem em casa mudou totalmente. Hoje tudo que eu falo lá em casa é pensando no Felipe. Então o Felipe teve uma evolução fantástica, assim. Isso é importante, né, Sinara? Porque às vezes também acontece, cheguei no diagnóstico, é autismo, e aí, ok, tem que cuidar, tem que acompanhar, tem que, né, aquela família tem, querendo ou não, que mudar para poder ajudar aquela criança, né? Eu acho que muito do que é negligenciado, né, com relação ao autismo, é culpa da sociedade, né, que coloca muito assim... o padrão da criança perfeita é uma criança que sorri o tempo todo, que interage o tempo todo. Então, se ela não segue esse padrão, então isso é vergonhoso para a família, né? Então, isso é uma cultura, assim, de muita pressão, né? Sobre os pais, sobre a criança. Então, quando o pai começa a perceber que a criança ela é mais tímida, ela tem um comportamento diferente dos outros, às vezes ele tem medo, né? Muitas vezes eu converso com os pais, eles tiveram medo, assim, de saber se a criança tinha alguma incapacidade, algum transtorno, eles tinham medo do diagnóstico, né? E na verdade não, a gente tem que enfrentar, né, as coisas. Claro que isso é um trabalho cultural, né, que muito grande, né? E é para isso que existe o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, né? Justamente para a gente falar abertamente sobre isso e tirar justamente essa mancha, né, de que é uma coisa negativa, ruim. Não, o Felipe, né, tá aqui para mostrar que ele está indo para a escola, ele vai ter uma vida normal, né? Muitos autistas, eles têm, inclusive, eles se sobressaem, né, com relação à população, né? Porque eles têm muito foco, né? Eles veem, assim, as coisas, a gente diz que eles conseguem focar na árvore e não na floresta, né? Então, muitas vezes, para alguns trabalhos, é importante que a pessoa tenha esse foco aguçado, né? Então, são pessoas realmente muito especiais, né? E entender um pouco mais sobre isso é fundamental. E é nessa necessidade que eu estou tentando trabalhar, né? Tentando entender um pouquinho mais sobre a doença. Legal. O Felipe está aqui conosco, ele tem um canal no YouTube e depois do intervalo ele vai contar pra gente como é que é esse canal, o que ele faz no canal, ele faz uns desafios e a gente vai entender um pouquinho mais sobre a rotina do Felipe também. Só antes do intervalo, doutor, depois que é feito um diagnóstico, esse autista ele precisa estar sendo acompanhado sempre pelo neuropediatra ou ele vai ter outros profissionais que vão acompanhá-lo? Essa talvez seja uma das coisas mais importantes quando a gente fala em transtorno do espectro autista. O acompanhamento ele é fundamentalmente interdisciplinar, né? Então, estudos mostram pra gente que no Brasil o tempo de diagnóstico pode variar até 8 anos. Então, isso que a Sabrina fala é uma verdade, assim. A partir do momento que você desconfia até você chegar no diagnóstico, muitas vezes é um calvário, assim, é um tempo muito longo até se chegar no diagnóstico. Mas o chegar no diagnóstico, isso é libertador, porque permite que a mãe, a família vá atrás dos tratamentos. E o tratamento ele é interdisciplinar. Ele precisa de uma fisioterapeuta, de uma fonoaudióloga, de uma terapeuta ocupacional, psicólogas, pedagogas. A família precisa também de muito apoio e médicos que podem ajudar muito também no controle de alguns sintomas. Então, neuropediatra, psiquiatra infantil, clínico geral, pediatra. Então, é toda uma equipe que atua de forma a poder ajudar mais essa família, né?